Nos filmes e séries, é muito comum que a gente tenha contato com informações sobre ácidos e bases e os seus efeitos nos materiais. Embora, na maioria das vezes, eles sejam representados de uma forma extremamente dramática, corroendo tudo que eles encontram pelo caminho, isso, na verdade, não está tão longe assim da verdade. Desde séculos passados, já se sabia da existência dessas substâncias e das suas propriedades até que meio curiosas. Os ácidos, por exemplo, reagiam muito bem com metais e acabavam por quase destruir qualquer objeto metálico com o qual entrassem em contato por um longo período de tempo. Enquanto que as bases lidavam muito melhor com substâncias orgânicas e inclusive podiam ser utilizadas para transformar gordura em sabão. Agora, o que são ácidos e bases é uma pergunta extremamente importante, porque nós precisamos saber delimitar exatamente qual é a categoria de cada substância para que a gente tenha alguma noção de caracterização e poder dizer com segurança isso é um ácido e isso é uma base, ou nenhum dos dois. Então, em primeiro lugar, a gente tem que estudar qual que é a definição de ácidos e a definição de bases. A primeira pessoa a tentar criar uma classificação do que eram ácidos e bases e realmente ter algum sucesso nisso foi o Arrhenius. O Arrhenius ele conseguiu classificar ácidos e bases a partir de um critério até que extremamente simples. Ele utilizou uma classificação que diz que todo ácido é uma substância que, quando adicionada à água, libera o hidrogênio na forma iônica, o H+. É fácil de saber que esse íon está presente em água, porque se você colocar um pedaço de algum metal, como o ferro, por exemplo, ele imediatamente começa a borbulhar, e aí você observa a reação química entre o ácido, né, o íon H+, e o metal. Então, para o Arrhenius, certo? Um químico lá do século 16, 17, ácidos são todas as substâncias que, ao serem misturadas à água, liberam H+. Já as bases são todo tipo de substância que, quando adicionada à água, libera o OH-. Acontece então que uma base ela pode ser muito bem caracterizada, você pode descobrir se alguma coisa é uma base, observando certas coisas que se formam. Por exemplo, se você colocar aquele ferro que você dissolveu com ácido dentro de uma solução básica, e ela for básica o suficiente para neutralizar o ácido em primeiro lugar, você vai começar a observar a formação de uma substância vermelha. É um claro sinal do hidróxido de ferro, que é uma base. Também é possível saber se alguma coisa é básica, ou seja, formou o OH-, simplesmente molhando rapidamente o dedo nela, embora isso não seja recomendado porque não é uma medida muito segura, mas é algo que se utilizava muito tempo atrás, apenas colocando o dedo nela e esfregando um dedo no outro. Se você sentir que ele começa a deslizar como se estivesse coberto de sabão, então é porque é um forte indício de que a substância é básica, ou seja, liberou OH- em água. Alguns dos ácidos e bases mais comuns que a gente vai encontrar são esses aqui, o HCl, HBr, NaOH e KOH. Existem alguns outros que a gente pode discutir mais adiante, mas esses aqui são alguns dos principais. Agora é muito importante que a gente entenda qual é o nome que cada um desses ácidos e bases eles recebem para que a gente possa fazer uma distinção entre eles, para que a gente consiga comunicar corretamente sobre qual deles a gente está falando. A nomenclatura dos ácidos e das bases é até que bem simples. Para dar o nome de um ácido, em primeiro lugar, você precisa colocar o nome ácido. E depois você vai colocar, no caso desses ácidos que são simples e não contêm oxigênio como um dos componentes, né? Eles são chamados de hidrácidos. Nesses ácidos aqui, é muito comum a gente simplesmente colocar o nome do segundo elemento que acompanha o hidrogênio, no caso aqui, bromo, e hídrico no final, ou cloro e hídrico no final.
Então, simplesmente, o HCl seria o ácido clorídrico. Certo? E o HBr seria o ácido bromídrico. No caso das bases, nós temos uma nomenclatura um pouco diferente. No caso das bases, ao invés de começar com ácido, começamos com hidróxido, certo? E simplesmente dê o elemento que acompanha o hidróxido. No caso, o hidróxido é o OH, esse grupinho que aparece recorrentemente nas bases, correto? Então, se queremos o nome do NaOH, basta escrever hidróxido de o elemento que vem junto com o hidróxido, que no caso é o sódio. Então seria o hidróxido de sódio. E para o KOH, hidróxido de potássio, porque o potássio é o elemento que acompanha o grupo hidróxido. No caso dos ácidos que contêm oxigênio na sua composição, que é o caso desses 4 ácidos que eu coloquei como exemplo aqui, a gente vai ter que a nomenclatura deles é um pouquinho diferente. Eles ainda vão começar com ácido, mas o final deles não vai ser igual aos ácidos de elementos simples, né? Que no caso terminavam sempre com hídrico. Quando eles contêm oxigênio, a gente chama eles de oxiácidos. Esses oxiácidos têm um nome que deriva justamente do seu contraíon, que é basicamente essa partezinha que vem depois do H, certo? No caso do primeiro ácido, o ClO4, esse íon aqui, é o perclorato. O perclorato se traduz em perclórico. Então o nome desse ácido aqui é ácido perclórico. O per, ele significa que tem mais do que o máximo. Geralmente a gente tem os cloratos e os cloritos, certo? E a gente acaba tendo, às vezes, uma saturação de oxigênio, a gente coloca o per para indicar que tem mais, e aqui no caso de baixo, do ClO, hipoclorito, o hipo significa justamente a ausência ou a falta de alguma coisa. Então, esse hipo significa que tem menos oxigênio do que o normal, certo? O normal seria 2 ou 3 oxigênios. Aqui, com um oxigênio, ele está muito abaixo da saturação, e com 4 oxigênios ele está bem saturado. A questão, então, se torna que o HClO3, certo? Esse ClO3 aqui, ele é o clorato. O clorato se traduz em clórico. Percebam que sempre tem um sufixo, né? O ato, ele vira ico. Sempre que você estiver fazendo a tradução de um oxiácido, certo? Do sal dele ou do contraíon para o ácido, o ato se torna ico. O ClO2 é o íon clorito. Ito. O sufixo dele é ito. Clor, ito. Ele se torna cloroso. O ito vira oso. Clorito, cloroso. Essa é basicamente a regrinha para o ato e para o ito. E no caso aqui do ClO, o hipoclorito, exatamente aquele da água sanitária, né, o hipoclorito de sódio, o hipoclorito, o ito aqui do ClO, vira oso novamente, fazendo o ácido hipocloroso do HClO. Então a gente pode também dar uma olhadinha
no que acontece quando a gente mistura ácidos e bases com água. Bom, basicamente a equação química, todas elas já estão escritas aqui. Vamos só tentar entender o que está acontecendo aqui. Bom, em primeiro lugar, a gente consegue ver que o HCl, por exemplo, o ácido clorídrico, quando ele se mistura com a água, ele forma H+, e Cl-. Ou seja, ele separa o hidrogênio e o cloro que estavam numa ligação estável. Essa ligação é rompida, o elétron fica com o cloro, que fica com carga negativa, e ele é tirado do hidrogênio, que acaba ficando com uma carga positiva. Certo? Então, o ácido clorídrico, HCl, quando ele está em água, ele se separa nessas duas coisas aqui, nessas duas espécies químicas, que são chamadas de íons. Esse é um processo chamado ionização, porque afinal você está pegando uma substância que não é iônica e você está transformando ela em íons. A mesma coisa vai acontecer com o ácido bromídrico, HBr. Quando adicionado à água, ele vai liberar H+, como a gente já tinha discutido, mais o Br-, dissociando essa ligação entre o H e o Br, formando esses íons no processo de ionização. O hidróxido de sódio, ao ser misturado com a água, vai formar Na+, e OH-. O hidróxido vai ser separado do sódio. E o hidróxido ele sempre tem a carga negativa. Então, o Na, o sódio, vai ficar com a carga positiva. O hidróxido de potássio, ao ser misturado com a água, faz exatamente a mesma coisa. Se separa em K+, potássio mais, e o íon hidróxido. Certo? Todo esse processo chamado de ionização, ele acontece com todas essas substâncias e ele também acontece com todos os outros ácidos e bases que a gente pode encontrar no nosso caminho, inclusive com o perclórico, clórico, cloroso e hipocloroso, certo? Exatamente o mesmo processo. Quando um ácido tiver mais do que um hidrogênio, vai ser um hidrogênio por vez que vai ser ionizado, caso ele seja um hidrogênio ácido. Nem todos os hidrogênios vão ser ionizáveis. E quando um hidróxido tiver mais de um hidróxido, por exemplo, o hidróxido de bário, que é 2+, e portanto precisa de 2 hidróxidos com cada um com uma carga negativa para se estabilizar, nesse caso vai sair um bário, 2+, e 2 hidróxidos, cada um deles sendo menos. 2- com 2+ se cancela e fica neutro. Então é justamente dessa forma que funciona a ionização. A gente pode pegar esse conceito de ionização e tentar utilizar ele para explicar a força dos ácidos. Vamos ver como é que isso aí funciona. Para que a gente possa representar a força de um ácido, ou até mesmo de uma base, a gente pode utilizar uma equação até que muito simples. A gente utiliza esse parâmetro chamado alfa. O alfa é o grau de ionização. O que é o grau de ionização? É simplesmente a porcentagem de partículas que se ionizaram em relação ao que a gente adicionou numa solução, certo? Então, o alfa é calculado pela divisão do número de moléculas ionizadas pelo número de moléculas adicionadas dentro de uma solução de qualquer partícula multiplicado por 100 para dar um número que a gente considera uma porcentagem. Então, quando a gente vai calcular alguma coisa, né, desse tipo, a gente precisa dessas duas informações. Vamos supor, por exemplo, que eu tenha um ácido, que eu coloco 100 moléculas desse ácido dentro de uma solução e eu acabo observando que 90 dessas 100 moléculas foram ionizadas. Eu vou então colocar 90 aqui em cima e 100 aqui embaixo. A divisão vai dar 0,9, que eu multiplico por 100, e eu vou ter o resultado que é 90%. Desculpa. 90%. Alfa seria 90%. O grau de ionização desse ácido é de 90%.
Quando a gente está querendo medir a força de um ácido, a gente geralmente considera que o ácido é forte quando o alfa dele é maior do que 90%. Ou seja, mais de 90% das moléculas de ácido que a gente jogou na solução realmente viraram íons, aquele H+, e o outro íon com o menos. E para uma base é basicamente a mesma coisa. É moléculas ionizadas dividido por moléculas adicionadas multiplicadas por 100. A gente vai ter essa porcentagem e vai poder dizer se a base é forte ou fraca pelo mesmo parâmetro. A gente considera fraco, então, todos aqueles ácidos ou bases que têm um grau de ionização abaixo de 50%. Entre 50% e 90% a gente considera ácidos e bases de força média, embora esses sejam bem menos comuns do que as outras duas categorias.